O fim do conflito entre Israel e Irã, a chamada Guerra de 12 Dias, marcou o princípio da queda do Império Anglo-Saxônico. Os Estados Unidos agora seguem um precipício de um abismo após o outro. Nesse vídeo nós vamos abordar os principais acontecimentos que ocorrem agora após a trégua entre Israel e Irã, posterior aos 12 dias de conflito que foram observados aí nessas semanas anteriores. Esse aqui é seu canal Geociências. Hoje eu sou o professor Reginaldo Vitorino e convido você, explorador e exploradora, a caminhar aqui conosco no nosso canal, um canal que visa trazer informações relevantes nas linhas geoestratégica, geoeconômica, geopolítica, nas ciências puras e aplicadas como geologia e astronomia. Vem comigo neste vídeo de hoje, onde nós vamos abordar esses principais assuntos que estão aí na grande mídia ao decorrer desse mês. Bom, temos aí as notícias que estão em voga, trazendo as possíveis louros aí desse acordo de paz que Donald Trump mediou entre Israel e o Irã, e os principais acontecimentos que têm acontecido ao longo da semana, que estão ligados diretamente ou indiretamente a esse conflito e aos demais conflitos que estão infelizmente acontecendo no mundo. Bom, pois bem, nós vemos aí que o plano de fundo realmente que está acontecendo é que as elites dominantes ali dos Estados Unidos da América, elas agora estão rachadas, ou seja, o Trump foi pressionado aí pelo complexo militar industrial, a favorecer esse campo importante da economia norte-americana e que de alguma maneira também tem uma grande influência aqui sobre os países latino-americanos e o Brasil, infelizmente, porque este lobby é muito forte dentro ali da nação dos Estados Unidos da América, como mostramos aqui nos vídeos anteriores, onde mostramos para vocês que são 5 grandes setores que mandam completamente ali, não só nos Estados Unidos, como em todo o Ocidente coletivo, na Europa, na Inglaterra, no Japão, Austrália e infelizmente aqui no Brasil e parte da América Latina. Então vocês sabem que nós temos ali o setor lobista, que é composto aí pelos mega investidores, aqueles que manipulam o chamado mercado, a mão invisível do mercado, como Adam Smith chama ali no seu livro de economia, e é citado como um verdadeiro bombardeio nas nossas cabeças aí nos telejornais, tanto na TV aberta como aqui na plataforma, e bom, basicamente ele é composto aí pelas grandes fortunas Rockefeller, Rothschild, temos aí os grandes bancos que não estão no nosso setor, mas são bancos responsáveis aí pelo setor financeiro de grandes empresas, de grandes nações, como é o caso ali do Federal Reserve, o Europe Federal Reserve, que seria o Banco Central Europeu, o Banco Central Norte-Americano, que não são públicos, como eu já falei no vídeo anterior, eles são instituições privadas que administram e escalonam ali o processo financeiro e econômico das nações da União Europeia, dos Estados Unidos, e respectivamente temos também o banco, o Bank of London, que seria o Banco da Inglaterra, que também é outra instituição privada. Então esse é o principal setor ali dono dessas economias, seguido dos bancos tradicionais. Aí tem alguns bancos públicos, no caso da União Europeia, você encontra ali bancos centrais de fato, além do NIS, que é o Banco de Compensação Internacional, que é chamado Banco Central dos Bancos Centrais, mas você tem lá o Banco Central do país da Espanha, o Banco Central de Portugal e assim por diante. E nos Estados Unidos você tem ali basicamente os bancos privados, não tendo um banco público, Então, basicamente, como funciona o sistema da economia e dos grandes lobistas que operam nas bolsas de valores distribuídas ao longo do mundo. Temos o primeiro setor lobista, segundo setor, o setor bancário propriamente, como falamos. Aí você tem o JP Morgan, você tem ali outras instituições de grande calibre, como o Bank of America, e ainda o American Express, entre outros, no caso dos Estados Unidos. O Bank of London, você tem ali o Bank of Rothschild, que é o banco dos próprios Rothschilds, lá em Londres, como outros tantos bancos. Aqui no caso brasileiro, você tem uma tríade aí de 4 grandes bancos, 2 públicos e 2 privados, mas tem outros de médio a grande porte, então você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e entre outras instituições. Essas instituições operam ali no chamado mercado lobista financeiro e econômico.
temos o complexo industrial militar, como falamos no caso dos Estados Unidos, né? Você vai ter também o complexo das Big Techs, né? Formando aí os 4 grandes pilares aí, né? Dos donos da economia realmente dos Estados Unidos da América. E por fim, você tem aí o setor das commodities, né? Que aí envolve tanto o agronegócio, se desdobra no setor do metal mecânico também ali, que é muito forte lá dentro e também de igual forma aqui no Brasil. Então o que ocorre? O setor do complexo econômico militar, né? Eles pressionaram Donald Trump porque eles precisam aumentar a sua produtividade e precisam de uma fatia maior do PIB. Aí que é o risco. Falamos no vídeo anterior e vocês vão encontrar que as análises apontam que o erro que levou a União Soviética à sua dissolução está sendo agora, nesse exato momento, praticado nos Estados Unidos da América, onde Trump anunciou 2 medidas para saciar ali os seus algozes, os seus senhores algozes, né? Que seria aí o complexo militar industrial. Ou seja, aumentou o PIB para a defesa para $1 trilhão, o PIB nacional americano. Só que os Estados Unidos já gastava mais de $1 trilhão, né? Se vocês observarem que foi a queixa de Trump para pressionar a OTAN, os países da Europa, para poder colocar 5% do PIB para o conflito. Então, né, teve até a reunião agora pós cessar fogo com Israel e Irã. Então, eles se reúnem em Bruxelas, na Europa, para poder, né, levar adiante essa ideia e pressionar, né, os países europeus, como falamos no vídeo anterior. Vocês vão ver que está no CAD, né, o vídeo anterior nós colocamos ali, né, o princípio da queda, do fim do Império Norte-Americano, né, e trouxemos toda essa análise com base nos principais setores. E você vai se recordar, se você pegar as notícias, você vai ter se deparado com vídeos também informativos sobre esse assunto, mostrando que os Estados Unidos ele cobria, né, mais 60% das despesas da OTAN. Portanto, então, na soma individual, os Estados Unidos investiu 840 bilhões na sua defesa nacional, somado mais meio trilhão que ele colocava na OTAN, chegava a incríveis 1,3 trilhão. E agora esse valor vai subir exatamente para 1,6 trilhão. Exatamente, se você se recordar na história, a União Soviética quebrou justamente por isso, que ela investiu, né, uma quantidade exorbitante. Você fala, mas o PIB dos Estados Unidos é gigantesco. Mas como vimos aqui, a transferência se deu de maneira equivocada, né, e está exatamente inquestionável. Os números mostram as ações que vocês viram aí, os 2 crashes que tivemos esse ano da Bolsa de Valores, né? Sem falar do processo que está agora sendo aplicado aí em todo o mundo em relação à retaliativa dos Estados Unidos, né? Ele aplicou a guerra comercial, né? As taxações, os impostos, né? Nós falamos, não são taxas, porque quando se fala em prática de taxa de 20%, 30% é um imposto sobre ali a produção, o serviço prestado da outra nação ou indústria, né? Correto? Então, quem paga a conta no final das contas é o próprio contribuinte americano e, no caso, se é praticado pelo Brasil, vai ser nós, os consumidores nacionais, né? Então, o que ocorre? Nesse processo daí, então, você está diante de um processo onde, né, os 27 trilhões dos Estados Unidos não são mais 27 trilhões de PIB, ou seja, né, como fizemos a conta anterior, mostramos para vocês, né, eles simplesmente transferiram aos BRICS, né, ou a nova Tartária, vocês vão achar muito esse termo também, né, onde claramente você encontra a nação da Rússia sendo a grande beneficiada, porque na guerra comercial realmente a Rússia não foi taxada, né, pelo contrário, foi retirado parte das sanções e das limitações dos investimentos e, para piorar, né, quem foi na onda ali do governo Biden, né, perdeu 3 vezes, né, lá dentro da Rússia, porque eles pararam a operação, o governo russo simplesmente, né, se apossou, como no caso do McDonald's, de toda a rede ali, né, dos 22 mil restaurantes que estavam instalados lá dentro da nação da Rússia, ficando com os equipamentos, com o prédio e inclusive com o pessoal. Então eles falaram, se vocês quiserem voltar de novo, vai ter que fazer todo o investimento, porque aqui já foi repassado uma empresa nacional, claro, né, ali da órbita de influência do governo russo, né? Então o processo se dá não só dentro da Rússia, mas na China, na Índia, aqui no próprio Brasil, e nos membros, de uma maneira geral, dos BRICS, tanto os fundadores como os novos membros, né? E esse processo retirou, como mostramos, simplesmente 9 trilhões dessa conta do PIB dos Estados Unidos, mais o processo está sendo implementado na Europa, né, chegando em outros 9, então já são aí mais de 18 trilhões de perda. E aí você viu que nós trouxemos as informações, está aí, a domínio público, né? Você digita, dá um Google no YouTube, você encontra que não há dinheiro para pagar, né, as aposentadorias, não há dinheiro ali para manter, né, o bem-estar social, né, o Medicare, lá dentro dos Estados Unidos, que é praticado com investimento
era praticado, né, agora não está sendo mais, né, começou a ser cortado no governo Biden, agora zerou. Né, então não tem investimento mais em educação, na segurança pública, e isso tem resultado numa verdadeira guerra civil. Então a pressão é o quê? Esse setor, como é um dos mais fortes lobistas, junto com os outros 5 que eu apresentei, cada um quer morder cada vez mais do PIB, mas já sabemos que praticamente acabou esse dinheiro. E aí ele anuncia também o projeto Guerra nas Estrelas, o Domo de Ouro, né? Uma vez que a justificativa que começou no governo Biden, já é antigo, já vem desde a época de Barack Obama, né? Onde eles justificam, a Rússia colocou em execução o projeto que era soviético de levar armas nucleares, armas de destruição em massa para o espaço e militarizar o espaço. Na verdade, é esse setor, né, que querem com olhos gordos aprimorar-se, apossar-se, né, ou melhor, de recursos que ainda não sequer nós temos condições de alcançar, que são os recursos aí minerais, de commodities que estão próximos da Terra em órbita, né, em outros planetas, no satélite natural da Terra, né, no caso da Lua e de outros planetas. E aí o pessoal ainda nem tem a tecnologia totalmente desenvolvida e já está querendo brigar por isso. Olha que coisa terrível, né? Então veja como está caminhando o processo, em um abismo após o outro. Por quê? Porque foi destinado aí quase 2 trilhões, então você vê que não está tendo o recurso para a grande população, né, a grande maioria da população, mas os setores lobistas já começaram a brigar entre si. E o Banco Central, né, você vê que o próprio líder ali do Banco Central foi indicado pelo Trump, né, ele começou a xingar ele ali, né, xingar literalmente mesmo, falando que ele é um idiota, um cara incapacitado, mas ele indicou, veja que coisa contraditória. E o Larry Fink, que é o gestor da BlackRock, né, que é simplesmente o fundo de gestão, o maior fundo de gestão do mundo, né, eles têm ali, sobre a gestão deles, 30 trilhões de dólares, ou seja, é um PIB maior do que o do próprio Estados Unidos. Olha que absurdo isso, né? Então eles já começaram a dizer que Trump é uma pessoa completamente incapacitada de estar no cargo. E aí você entende o porquê de todo o processo em relação à guerra da Ucrânia, que ele dizia, era promessa de campanha, que ele ganhasse em 24 horas ele acabaria com a guerra. Quando ganhou já mudou o tom, falou, em até 100 dias a gente resolve a guerra, e agora não cita mais nada, não fala mais nada. Então foi a pressão. Nós temos que ir para cima, mas como ele está na frente da direção, ele vê os números, os dados são reais, né? Não dá para a gente fazer uma guerra com o Bloco do Oriente, porque vai ser um verdadeiro suicídio, né? Eles têm ali somados, né? Se você somar ali as tropas lá, são quase 20 milhões de soldados, né? Rússia, China, Índia, Irã e companhia, né? E você pega os armamentos de destruição massa também, dá dando quase o dobro do Bloco Ocidental. Então, qual é a solução? Bom, vou pressionar os europeus para que eles coloquem mais dinheiro e eu retire. Essa é a conta que eles estavam fazendo, mas como falamos, né, esses recursos não foram subtraídos, pelo contrário, foram aumentados, né, mais que triplicaram. Então, isso daí são os ingredientes para a implosão da economia. Simplesmente é esse processo que está acontecendo, como ocorreu na antiga União Soviética, né. O segundo ponto crucial, veja que o tiro saiu pela culatra, né, porque ficou como, né, basicamente que ele fez um apoio sem querer apoiar Israel, né? Porque está aí em voga, todos os noticiários estão trazendo, a operação não foi um sucesso como aparentemente o governo está dizendo, porque não temos rastro nenhum, né, de vazamento de radiação lá nas 3 usinas do Irã, né? Você vê que o próprio Pentágono e a própria autoridade da Agência Internacional de Energia Atômica confirmaram que não foi destruído sequer nenhum quilo de combustível, né, de urânio enriquecido e nem mesmo as centrífugas, né, o que indica que foi retardado o processo entre 2 a 6 meses, então foi o famoso negócio para inglês ver, né, então ele fez ali para dizer que não estou apoiando Israel, mas no fundo, né, como nós jogamos aberto aqui no nosso canal, já falamos para vocês, né, e isso é achado ali, você pode encontrar em canais de pessoas locais americanas ou mesmo estrangeiros, brasileiros que estão lá, você vai ver que está dentro do processo. Então o que acontece? Os críticos mais ferrenhos de Trump falam, ele é um agente filtrado russo, ele é um agente filtrado tartário, certamente está sendo o melhor presidente que a Rússia e a China pode ter para eles, né, mas dentro dos Estados Unidos. Olha que situação, por quê? Porque a partir do momento que ele faz esse ataque meia boca, né, e não fez nenhuma retaliação, porque sofreu um ataque, mas foi meio uma combinação, né, porque se vocês verem a notícia também fala que a base que foi atacada no Qatar dos Estados Unidos quase não tinha soldados e não houve mortos ali. Então foi meio que um acordo, né, vamos dizer, e é que está acontecendo. Porque como a gente mostrou, tem aqui as informações que trouxemos, e está no card, inclusive, dos vídeos anteriores, e desse também certamente vamos deixar informações relativas a esses 3 principais acontecimentos que aconteceram nessa semana, que foi justamente ali a reunião lá em Bruxelas da OTAN, e no dia seguinte, né, tivemos a reunião lá na base naval chinesa em King Kong, né, o nome da cidade,
aonde tivemos inclusive uma reunião de portas fechadas de mais de 6 horas entre os ministros da defesa russo e chinês, e daí receberam todos os demais países ali para a efetivação da aliança, que já existe, a aliança militar OSX da Rússia, né, e agora foi estendida, já estava ali como observadores a China, Coreia do Norte, Índia, né, que tradicionalmente a gente já fala, são aliados, né, mas agora eles de fato fizeram um documento, né, e foi comprometido. Putin pessoalmente falou, ó, ele estava lá na reunião junto com Xi Jinping e outros líderes lá do Oriente, falou, não, agora qualquer conflito, quem entrou, Coreia do Norte, ou China, ou Índia, ou próprio Irã, né, agora é uma guerra da Rússia e vice-versa. Não no caso da Ucrânia ou das possíveis futuras guerras, né, vamos tratar em outro vídeo específico sobre isso, que já está projetado, né, pelas análises aí, nós estamos observando que depois da Ucrânia certamente vai ser a Eslovênia na Europa, né, o próximo alvo da Rússia, né, e depois os países bálticos. Por quê? Porque a OTAN nessa altura já vai estar rachada, né. Então, como voltamos? Aí na reunião foi conturbada, né, ali entre Trump e os líderes da União Europeia, porque a Espanha, juntamente com Portugal, não estavam querendo arcar com 5% do PIB, que realmente para a economia deles, que por mais que são chamados países desenvolvidos, mas se você compara no tamanho da economia deles com a brasileira, são economias pequenas. Então imagine você tirar ali de uma economia que não chega nem a 1 trilhão, 5%, é muita coisa, no caso de uma nação, né? E aí foi o ponto que ele disse, então eu vou expulsar vocês da OTAN, mas é tudo jogatina, né? Aquele vício que ele tem, infelizmente, que ele é um empresário do campo ali de cassinos, então lá eles brefam muito para poder daí obter, né, uma melhor vantagem ali na jogatina, mas na geopolítica, na geoestratégia não é assim que funciona. E os seus adversários, né, muito hábeis, né, ali, vamos dizer que a geopolítica se assemelha mais a um jogo de xadrez, né? São estrategistas natos, então eles já perceberam a vaidade do Trump e ali, né, esse outro defeito muito ruim dele, que seria essa questão de blefe, né? Então o pessoal usa-se isso. Veja que o Irã não respondeu nada, não falou, só confirmou depois, né, quando sabia, vai dar X hora aqui para poder entrar em vigor o tratado, e ainda estava atacando. Se vocês pegarem a notícia, vocês vão ver, faltando 1 hora ali, o Irã usou, né, mísseis hipersônicos, que infelizmente o sistema ali do Dome de Ferro não consegue detectar e muito menos repelir, por isso todo aquele estrago, né, e fizeram um ataque, e aí depois, vamos assinar, vamos resolver. Então ainda saiu, como eu vou dizer, sair bem na posição. Resultado, ele saiu do tratado de não proliferação de armas nucleares, né? Assinou, entrou de fato dentro da aliança militar. Então, agora qualquer problema ali em relação a Israel e Irã vira uma guerra mundial, de fato agora, né? Não como estava ocorrendo. E isso não vai acontecer, vocês sabem. Então, não aconteceu justamente porque Trump, como vimos, ele já tinha ligado ali para Putin, e aí, vamos dizer que eles fizeram esse acordo, o acordo, né, como a gente chama ali, de Tel Aviv e Teherã, né? Então, ou seja, vamos parar por aqui, ninguém vai invadir ninguém por terra, troca-se alguns mísseis, né? Vocês bombardeiam alguma instalação para dizer que eliminou, e eles tiram por baixo ali das instalações das cidades subterrâneas. Foi basicamente isso. Se vocês procurarem as informações, vão encontrar. Então veja que isso são precipícios após precipícios, né? A aliança de fato militar agora do Oriente se configurou e vai se expandir mais, né? Porque agora a União Africana, que é composta aí dos 40 dos 65 países da África, vamos por 60, porque 5 ainda não são independentes lá, né? Só que lembrando que a Rússia tem aliança, né, bilateral com outros 10, então são 50 países, praticamente o continente inteiro também vai entrar. Já está cotado, já falaram que a próxima reunião, que vai ser na Rússia agora, né, o Egito vai estar lá representando a África inteira com a comitiva dos outros líderes da União Africana e dos outros países que não fazem da União Africana, né? Como é o caso de Burkina Faso. Então vão entrar também. Então veja que essa aliança é gigantesca, já vai estar com mais que o triplo de países que a OTAN tem. Então foi uma grande derrota para os Estados Unidos, tanto a questão Irã e Israel, como a questão também da Ucrânia, né, mais ainda, né, como falamos agora, já passou mais de 100 dias, né, Trump não vai falar mais sobre o assunto, e toca o barco, e o Putin está cada vez mais usando armas mais poderosas lá e vendendo cada vez mais para o Oriente, né. Sem falar que as guerras, quando ele assumiu, tínhamos 26 conflitos, agora já estamos com 32 conflitos, era 33 com Irã e Israel, mas teoricamente resolveu, temos 33 conflitos no mundo, né? 32, desculpe. Então veja que um abismo está puxando o outro abismo, né? E a questão do racha do setor de apoio que apoiava ele, né? O setor lobista, complexo industrial militar, está pressionando, preciso vender mais armas, preciso manter a produtividade. O setor financeiro já está dizendo, não queremos mais ele porque está transferindo nosso dinheiro, mas é tudo uma jogada, tudo um plano de fundo no final para eles ganharem, eles transferirem esses recursos
né, que existem ali na América do Norte, na Europa, para o Oriente, né? E isso são as fórmulas perfeitas, né? A corta dos benefícios, a retirada dos imigrantes, né? Para que ele de alguma maneira acene para o outro setor que ele está acenando, né? Além do complexo industrial militar, para o setor das Big Techs, que querem implementar o processo de automatização. Já falamos no vídeo anterior, uma forma de você se proteger com isso é aprender as funções de saber fazer com as mãos, né? Você saber fazer a função de mecânico, pedreiro, pintor, professor, médico, enfim, são as funções que vão sobreviver a isso, né? Isso vai ser possível ser implementado? Bom, aí que está a questão, né? Porque tudo isso vinculado às ideologias que as populações locais possuem, né, são os ingredientes perfeitos para uma explosão de guerra civil, né? E os Estados Unidos está sendo palco, como aquele filme O Mundo Depois de Nós mostrou muito bem. Então eles querem executar isso para daí implodir a estrutura que existe lá no norte-americano, que tem em tese no continente americano é a democracia mais bem estabelecida. Dizem que o Brasil é a segunda, mas não, na prática, né, seria a terceira, vem o Canadá na segunda e o Brasil em terceiro. Então, de quebra, você fazendo todo esse colúvio dentro dos Estados Unidos, como o Trump, com aquelas afirmações e as ameaças de anexar o Canadá, conseguiu colocar ali, né, essas ideias, o estopim para, né, gerar essa desagregação, né, completa entre os Estados Unidos e o Canadá e gerar instabilidade dentro do Canadá também, porque aí o Canadá uma hora ou outra fica flertando tanto com Rússia como China e dessa maneira fica também entrando em grandes confusões, não só com os Estados Unidos, mas com a Europa. Então veja que está sendo implementado o plano, como dissemos anteriormente, em 4 passos, corretamente, passo a passo, né? Retirada dos imigrantes, corte dos benefícios da população nativa, local, né? A desagregação das alianças estabelecidas de longo prazo, de décadas, né? Só que com o resultado tivemos o racha, no que até então ali mantinha uma certa unidade de coesão, né? Onde essas elites se mantinham coesas. Agora elas estão meio que dando tiro para todo lado, né? Mais ou menos muito parecido com as elites brasileiras, né? E veja que isso são um abismo após o outro abismo, puxando, né? A crise imobiliária já está batendo lá, os valores de hipotecas, de imóveis, né, de aluguéis estão nas alturas. Então tudo isso está mostrando um cenário preocupante. Veja que o Jared Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, e a Janet, né, que é a presidente ali do Banco Central Europeu, né, está pedindo, pelo amor de Deus, para o Congresso Europeu aprovar, né, o euro digital, no caso do Jared Powell aqui, Estados Unidos, pedindo, né, para que as grandes nações, no caso a Alemanha e a Itália, que solicitaram a retirada do ouro, isso mesmo, que está em custódia do Fed, eles já estão vendo, falaram, bom, vai ter uma quebra, e quando eles solicitaram a retirada, quer dizer que essa quebra pode acontecer agora, entre esse ano e o ano que vem. Veja que no início, nós fizemos um vídeo aqui, se não me engano, 6 vídeos anteriores, falando sobre a retirada histórica, foi a maior retirada dos últimos 30 anos, né, da custódia de ouro lá, no caso em Londres, né? Foi a Índia tirou 500 toneladas de ouro de lá. Já no caso a Alemanha e a Itália, eles solicitaram ali tirar mais de 20 toneladas cada um dos Estados Unidos da América, né? Pedindo a custódia. E o Banco Central deles anunciou essa semana pedindo para que eles não retirassem, mas não foi atendido. Até o momento foi mantido e a operação é estimada que custe mais de 10 trilhões, questão de segurança, transporte, tudo, dessa custódia de ouro que vai sair de lá. E no caso da Europa, né, qual que é a questão da presidente ali do Banco Central? Ela quer que as stablecoins não venham ser uma fonte de escape, para que os bancos não esvaziem os seus recursos, ou seja, aí as elites já estão correndo para as colinas para tentar salvar os seus recursos, para não sofrer essa transferência, mas inevitavelmente vai sofrer essa transferência, como falamos, porque os bancos centrais americano, europeu e inglês são particulares, privados. Uma vez que esse recurso desapareça, porque eles levam até 7 dias para fazer a compensação, ou seja, eles ficavam trabalhando com o dinheiro das pessoas, né, financiando um, emprestando para outro, para daí compensar. E o sistema do BrickPay com a Unity faz isso em 7 segundos. Então veja que foi um golpe duro da parte dos BRICS da Ásia, né, da Ásia, da África ali, da onde parte dos recursos, o grosso, vem para manter esses PIBs elevados que até o momento os Estados Unidos, Inglaterra, a União Europeia apresentam, mas os dados são sombrios para os próximos anos, o próximo ano já, 2026 e 2027. E isso tudo, né, vai ser o estopim para uma grande guerra civil que vai se instalar a partir dos Estados Unidos, avançando pelo Canadá, possivelmente ali
os países europeus. Então nós vemos que a situação vai, de fato, complicar-se e vai ser um abismo puxando o outro, como estamos falando aqui nesse vídeo, finalizando aí com a questão das Big Techs, que vai implementar esse processo de automatização ali violenta. Agora tivemos a imposição, o Trump saiu de lá brigado novamente da União Europeia, uma vez que ele descobriu que ali a União Europeia já aprovou e já aplicou as taxações em 50% das Big Techs, abrindo caminho para que outros, os BRICS, basicamente, quem iniciou foi a Rússia, basicamente, mas ele não respondeu de alguma maneira, por isso que reforçou mais ainda a questão de um agente russo infiltrado, porque o Putin já fez isso, já ali, não só taxou em 50%, mas mais de 90% das Big Techs, Google, Facebook, tomou, inclusive, que eles também tinham, em tese, nas palavras do Putin, virado as costas na época da guerra da Ucrânia, então ele tomou ali o sistema de computadores do Google, aplicando a maior multa da história que uma empresa ou uma instituição tomou, impossível pagar, por isso que o Google nem se deu o trabalho de tentar se defender diante do parlamento russo. E aí a Rússia tomou todos os recursos, nacionalizou e implementou esse processo. A União Europeia veio na sequência, fez, a China agora está fazendo, o Brasil está indo pelo mesmo caminho. Qual foi a solução do Trump? Vamos desenvolver um imposto da vingança. Vamos taxar eles de volta também nas empresas deles. Mas, bom, quais seriam as empresas, no caso do Brasil, que ele iria taxar de grande mídia que atua dentro do governo americano? Seria o grupo do SBT, do finado Silvio Santos aí, o grupo Globosat. Então, ele vai taxar eles em 50% nas programações que estão vinculadas. Mas nessa altura do campeonato, os americanos não estão tendo mais dinheiro nem para comprar as compras à vista no seu supermercado. Quanto mais manter uma TV a cabo, uma programação, entende? Então, vai começar um efeito dominó. Você entende que vai começar a implosão desse processo e isso vai resultar, infelizmente, em conflitos civis. Então, mais uma vez, volta aqui a máxima do canal, que nós trazemos para vocês se prepararem. Já trouxemos aqui as informações necessárias para você montar seu kit de sobrevivência, montar o seu kit de primeiros socorros, ter ali dinheiro em espécie com valores pequenos, moedas, notas de baixo valor para você se resguardar diante de uma quebra do sistema, porque está caminhando exatamente como aconteceu ali, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então certamente o terceiro conflito virá agora, ainda mais com a assinatura contumaz, da Aliança do Oriente, que se expandiu de maneira extraordinária, os até então atores ali que estavam décadas como observadores, como a China, só atuava mesmo quando era acuada, como foi na Segunda Guerra, na Revolução da Coreia. Então ali os russos chegaram junto com eles avançaram para expulsar ali as tropas coordenadas americanas, canadenses, inglesas e europeias. Então era mais quando eles atuavam no campo, como foi agora ali com o Irã, com Israel também. Israel iniciou o ataque, o Irã devolveu e começou todo aquele conflito, aonde aí citou-se que até seria usada armas nucleares no caso do Paquistão, e a Rússia depois falou: se os Estados Unidos entrar de fato com a Inglaterra aqui dentro, eu vou dar a bomba para o Irã. E aí foi, vamos dizer que foi o balde de água fria, onde Trump falou: não, vamos propor um acordo de paz e estamos aí diante dessas circunstâncias. Então, você tem que focar, você fala: mas eu não estou no meio desse rolo, o Brasil não está. Bom, aí que você se engana, o Brasil é membro de quem? Dos BRICS. Então, pois é. Então, de certa maneira, o Brasil vai entrar, porque esse terceiro conflito, ele vai ter por objetivo não só quebrar a ordem anterior, como foi o segundo, ele vai tentar obliterar todo o sistema autocrático, o sistema democrático, sistemas aí democráticos existentes no mundo, para tentar, no caso da visão das Big Techs, do complexo industrial militar, do complexo lobista exploratório financeiro, uma teocracia, uma tecnocracia, desculpe, teocracia já existe no Irã, mas seria uma tecnocracia, onde a tecnologia iria favorecer esse processo democrático, Mas, na verdade, o modelo dos BRICS ele é um modelo mais complexo, ele trabalha não só com um modelo autocrático, tecnocrático. Então, veja que está sendo uma disputa de braços aí, aonde eles vão bater com força, e isso está previsto para correr muito rapidamente, uma vez que nós estamos observando que os antecedentes que ocorreram na Segunda Guerra, se você pegar na história, você vai ver que 100 anos atrás iniciava a Segunda Guerra Mundial, em 1930, nós estamos em 2025, portanto 5 anos. Você fala: nossa, então está em cima assim, o Brasil já vai entrar no início? Não, pelas projeções, certamente pode vir a entrar, porque como foi na Segunda Guerra, o Brasil entrou mais ou menos 5 anos depois, ou seja, nessa projeção, voltando no passado, era em torno de 1935 que ele veio de fato entrar, porque foi alvejado ali os seus navios mercantes,
na época da Alemanha nazista, né, e hoje também o Brasil, de certa maneira, continua aí, né, sendo aí o polo de atratividade, né, as empresas que saíram dos Estados Unidos, como mostramos anteriormente, estão vindo, né, já tinham investimentos projetados para o Brasil, mas com plantas pequenas, e agora resolveram ampliar as plantas, uma vez que a Índia faz parte dentro desse núcleo, dessa grande aliança, e o Brasil até então, teoricamente, não está. Mas o próximo passo, nós vamos falar do Putin, né, vocês vão se lembrar, tem 2 anos isso, ele falou, né, o Brasil não está fora do nosso projeto que temos para ele. E outra afirmação bombástica, ele disse, né, os BRICS vão se tornar uma aliança militar, de fato. Então, é inevitável, vai chegar um momento, vão ter que assinar, não importa se está alguém de direita ou esquerda lá, vai ter que sentar e seguir as ordens dos chefes, né? Essa é a verdade. Que eu e você, cidadão comum, podemos nos fazer. Se preparar com esse conhecimento que estamos trazendo. Segundo ponto, procurar uma reurbanização, uma reocupação estratégica do nosso país, que é um porto seguro, né? Por mais que venham tempos trabalhosos pela frente, mas fora de grandes centros, médios centros, capitais, né? Você saindo fora desses locais que tem ali coisas estratégicas que serão alvejadas num conflito dessa proporção, né? Usinas nucleares, transmissão de energia, fábricas, enfim, né? Então você estando num local fora, aprendendo ofícios, né, práticos, para que você possa estar se preparando, né? Ah, você fala, não tem tempo para isso, né? Como que vai ser a situação? Não, dá, nós temos um tempo curto, mas temos, né? E estamos propagando informações e mostrando, né, que infelizmente ali o abismo agora está puxando um outro abismo dentro, né, dos Estados Unidos, e é ali o palco desse teatro de operações, né? A partir dali eles vão replicar, já estão fazendo, né, dentro do Canadá, dentro da União Europeia, dos países ali individualmente, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, etc. E vão também fazer na América Latina, pode ter certeza disso, já está sendo vinculado informações a respeito que o que está acontecendo nos Estados Unidos vai acontecer aqui em 26 e 27. Então, né, já temos que já estar ali mais ou menos preparado e não tem para onde correr, né? Não vai ter país para você ir, porque infelizmente eles vão implementar isso no mundo todo. O objetivo, reduzir, né, a quantidade de nações que existe, porque tem muitas nações, então precisamos, quanto menor o número de nações, melhor, né? Então esse é o ponto deles. Voltar como na antiguidade? Sim, possivelmente no século XVIII, se vocês pegarem um livro de história da época, um livro de geografia, vocês vão se deparar que tinha um pouco mais ali de 15 impérios no mundo. Então o objetivo deles é esse, é reduzir, né, uma menor quantidade de nações, menos de 15 ainda, se possível, né? Biblicamente mostra isso, né? A Bíblia inclusive fala que nesse tempo de fim teríamos 10 nações. Então veja que a coisa está caminhando para isso. E ainda, né, que é o foco do canal aqui, nós vamos também abordar temas relacionados aí a questões que vamos nos deparar aí com astrobemas, né? Já temos a previsão aí pelas agências espaciais de 2 que vão alvejar a Terra. Temos ainda o colapso climático, tantos outros assuntos que já tratamos no canal, vamos continuar tratando. Então cabe a você, né, meu caro explorador e exploradora, estar preparado para poder passar, né, por todas essas intempéries. Infelizmente, como diz a máxima ali do ditado, né, tempos trabalhosos, né, produzem homens fortes. Tempos, né, tranquilos produzem homens frágeis. Então nós estamos numa geração que passou por tempos tranquilos, muitos, né, estão fragilizados, mas tempos trabalhosos estão vindo e vão produzir pessoas fortes. Aí como que eu vou estar preparado? Com a quantidade, a carga de informações que estamos trazendo aqui na nossa sequência de vídeos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você deixe seu like, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, Telegram, né, para que essa informação, a plataforma entenda que está sendo útil e ela possa vir ser, né, vinculada e chegar até você. Esse é o seu canal Geociências Hoje, eu sou o professor Reginaldo Vitorino e esse aqui é o seu canal, né, Geociências Hoje.